Muito bem, eu vou fazer alguns comentários que eu anotei aqui sobre o que se falou aqui. Vocês estiveram expostos a principais lideranças desse distrito. Tenho certeza que cada um com o seu estilo, vocês viram que são estilos totalmente diferentes, é dada essa liberdade, mas o que é exigido desses facilitadores é uma coisa só. Eles têm que garantir que aquela sessão que eles vão presidir, tudo seja dito, mas não que eles necessariamente o digam. Então, o grande trunfo da metodologia do ILR é fazer com que vocês descubram que vocês sabem coletivamente muito mais do que cada um. E que as respostas que foram dadas mostram isso. Um sabe um pouco mais de uma coisa, o outro dá opinião, e vocês é que tocaram o curso. Os facilitadores facilitaram essa realização, cada um com o seu estilo. Hoje mesmo eu vi, cada um 5 estilos diferentes de tocar uma reunião. E com um resultado surpreendente, porque todos participaram na medida que lhes foi dada a oportunidade ou foi imposta a participação. E como fez o Joaquim, não cede o microfone. Cedeu o microfone e lascou-se. Vira governador. Tem dois tipos de governadores, e ex-governadores. Aqueles que gostam de falar e aqueles que estão mortos e enterrados. E se passar com o microfone em cima do túmulo, ele vai esticar a mão para poder falar. Ex-diretor, então, nem se diga, né? É pior ainda. Mas por que eu acredito no RLI? O RLI, que foi fundado pelo David Ness, esse que foi citado, foi feita a citação pelo Joaquim, ele não entendia por que o Rotary que o Rotary poderia realizar muito mais se os rotarianos, em geral, pudessem ter a mesma oportunidade de capacitação que os grandes líderes do Rotary tiveram, governadores, diretores, presidentes. E ele criou essa metodologia, que é um pouquinho diferente da metodologia usada para a capacitação dos governadores. Porque se algum de vocês, sobre algum dos temas que foi falado aqui, saíram com alguma dúvida, não foi por falta de oportunidade de ser respondida. Tá? Então, eu acredito no RLI, porque o RLI forma pessoas e não cargos. Nós não estamos aqui concorrendo com a capacitação de presidente, de secretário, de tesoureiro, nada disso. Nós estamos mostrando a organização para vocês, mostrando o que é possível fazer, quais são as oportunidades de ocupar posições de liderança em Rotary, para duas coisas. Primeiro, mostrar que vocês podem ser líderes nos seus clubes sem ocupar cargos. Alguém já falou isso aqui hoje. E segundo, que abre a oportunidade para vocês, desafiam vocês a ocupar posições mais desafiadoras, porque o Rotary, ele oferece várias oportunidades para ocupar posições de liderança, e lideranças que são, evidentemente, a cada etapa de maior complexidade crescente. É diferente ser um membro do conselho diretor do clube do que ser presidente do clube. É diferente ser um membro de uma comissão distrital do que ser um governador do distrito. É diferente ser um membro de uma comissão internacional do que ser um diretor, e assim por diante. E todas essas posições de liderança devem ser consentidas e não concedidas. O que eu quero dizer com isso? Os companheiros do clube consentem que um companheiro seja presidente. Os ex-presidentes de uma comissão de indicação consentem que um ex-presidente seja governador do distrito. Os ex-governadores de distritos reunidos numa comissão de indicação consentem que um ex-governador seja diretor. E os ex-diretores reunidos numa comissão de indicação, representando todo mundo rotário, consentem que um ex-diretor seja presidente do Rotary Internacional. Então é todo um processo de consentimento e não de conseguimento, senão está tudo errado. Tá? Então o Rotary desenvolve pessoas, preparando as pessoas para ocupar a posição de liderança e, quando forem chamados, estarem preparados para isso. Tá? Desenvolve uma visão estratégica, muito mais do que o planejamento estratégico. Eu estava falando com o Delia
muito mais importante que o planejamento estratégico é a visão estratégica. Pensar adiante do seu tempo para usar as metodologias que existem hoje, os meios de comunicação modernos, as técnicas modernas de comunicação para melhorar a nossa organização e adaptá-la à época moderna que nós estamos. O Instituto de Liderança Rotária, o RLI em inglês, Rotary Leadership Institute, ele não é um programa oficial do Rotary. Tem que ser bem esclarecido isso, porque nem o Rotary quer isso, nem o Instituto de Liderança Rotária quer isso. Por quê? Porque vocês vão me convir que formar um líder rotário no Brasil é diferente de formar um líder rotário no Japão, na Alemanha, na Suécia, na Suíça, ou na França, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, porque há idiosincrasias culturais diferentes dos países. O que é exigido de um líder no Japão é diferente do que é exigido de um líder na Itália. E assim por diante. Então, a característica principal do RLI é que ele é adaptável às diversas culturas. Ele não é uma coisa enlatada, que é o que aconteceria. Se você toca lá para o staff do Rotary, o pessoal de capacitação, o RLI como atribuição deles, eles vão, por simplicidade, para facilitar, eles vão tentar fazer tudo igual nos vários distritos do mundo. Isso não vai funcionar. Então, nem o Rotary quer, nem o ILR quer que seja um programa oficial, justamente para ter essa flexibilidade de inventário. E a outra coisa que a gente espera do RLI para com vocês é a motivação. A gente espera motivá-los para ocupar posições mais desafiadoras de liderança. E promove os nossos valores. O RLI promove os valores de Rotary e aqueles que vale a pena e pelos quais a gente luta para que sejam perpetuados através das futuras gerações. E tudo começa por porquê. Quando se fala em desenvolvimento do quadro associativo, a pergunta que você pode fazer nos clubes aí é por que tem que crescer o clube? Normalmente é difícil conseguir uma resposta certa. E o Rotary é simples. O Rotary tem que crescer nos clubes, aumentar o quadro, desenvolver o quadro associativo, que é mais do que aumentar o quadro associativo. Desenvolver significa capacitar o quadro associativo para exercer o Rotary. Tá? Então, o desenvolvimento do quadro associativo nos clubes não é só aumentar, é aumentar a capacidade de servir do clube. E por que nós temos que criar novos clubes? Sempre a pergunta é para o líder, você tem que perguntar por quê. Por que nós temos que criar novos clubes? Para que o Rotary atinja comunidades onde ainda ele não está. É por isso, não é para aumentar a receita do Rotary Nacional, nada disso. É para que o Rotary esteja representado em comunidades onde ele ainda não está. Uma coisa que o Delia falou, por exemplo, na apresentação dele, e eu quero comentar com vocês, é a diferença da atuação do líder rotário entre o mando e o comando. Uma coisa é mandar fazer, outra coisa é comandar para fazer. Comando, a etimologia da palavra diz que é mandar em conjunto, com outras pessoas. Então, o líder não manda sozinho. Ele faz com que as pessoas realizem as coisas pelos seus motivos, não pelos nossos. E esse processo de convencimento precisa ser aplicado aqui várias vezes. Você foi falar de avaliação. Como é que o rotariano é avaliado hoje em dia? Hein? Como é que o rotariano é avaliado? Não, se ele paga e se ele frequenta a reunião. Só isso, ninguém exige mais nada. Dizem que eu sou meio louco, viu, Borcato? Porque eu prego o seguinte, que imaginem que cada clube, uma reunião do ano, fosse dedicado lá no final do ano, para que cada companheiro se levantasse e dissesse o que ele realizou, que serviço que ele prestou, para garantir que ele receba a carteirinha de sócio para o ano seguinte. Dizem que eu quero acabar com a metade dos clubes,
Mas, na verdade, talvez fosse uma experiência frustrante na primeira vez. No ano seguinte, aquele que não tinha nada para dizer vai ficar coordenando a chegada dos companheiros, vai fazer alguma coisa, para não passar vergonha, né? Mas eu acho que é importante ter essa avaliação de desempenho em todas as posições de liderança. Como é que é avaliado um governador? Ninguém avalia. Como é que é avaliado um presidente de clube? Como é que é avaliado um diretor de rota internacional? Como é que é avaliado um presidente de rota internacional? Agora, tenho certeza que alguém está olhando para vocês quando vocês ocuparem a posição de liderança, para saber se fizeram uma boa gestão, são competentes para receber uma atribuição de maior complexidade. Alguém vai estar olhando. Outra coisa, imagem pública. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sobre imagem pública, que para mim resume tudo sobre imagem pública. Imagem pública é a imagem publicada por qualquer dos meios de comunicação. Se você não divulgar aquilo que você faz, não espere que alguém vai reconhecer o seu trabalho. Né? Porque a outra frase que eu gosto de dizer é que o sucesso vem antes do trabalho só no dicionário. Não tem jeito de ter sucesso sem trabalhar. Não tem jeito nenhum. Falou-se de Fundação Rotária. Eu sempre digo e repito que a Fundação Rotária, primeiro, é o braço estendido do Rotary, para aqueles que precisam mais. E a historinha que eu conto é mais ou menos assim: era um jantar com as pessoas sentadas um na frente do outro, e cada um recebia uma tala no braço que impedia que ele dobrasse o braço. E foi servida a comida com garfo e faca ali na frente. E como é que os caras vão comer se não conseguem dobrar o braço? O que aconteceu? Um lá pegou o garfo e a faca do que estava na frente e serviu o que estava na frente. Viu que legal? E o outro fez a mesma coisa e estava todo mundo comendo, porque um ajudou o outro. Isso é o que a Fundação Rotária faz. Ela pega recursos do mundo inteiro e auxilia aqueles projetos que precisam. E o projeto é a vida do Rotary. Isso foi mais extremamente repetido aqui hoje. Pelo menos hoje eu vi ser repetido várias vezes. Eu uso a seguinte colocação: o clube sem sócios não é clube, e o clube sem projetos não é Rotary. E é a forma, o projeto, na minha visão, é a melhor forma de você atrair um novo sócio e que ele permaneça no clube, permitindo que ele participe de um projeto no clube antes de entrar no clube, para entender primeiro o que o Rotary faz, e vai ter a vida inteira para aprender o que o Rotary é. Como o Joaquim falou, nós estamos aprendendo aqui hoje também. Com todos os 44 anos, eu estou sempre procurando coisas novas e aprendendo. E eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso, que a Fundação Rotária é o farol do Rotary. E a luz desse farol é a solidariedade. Nós temos que procurar nos vários cantos, nos parceiros, nas pessoas que podem ajudar e contribuir financeira ou tecnicamente para os nossos projetos, aqueles que têm o intelecto voltado para a solidariedade. E o envolvimento da comunidade é fundamental. A comunidade tem que participar dos projetos. Antigamente não se fazia isso, hoje cada vez, né, Joaquim, está se professando mais esse envolvimento da comunidade, que é a beneficiária do projeto, para que ela se envolva. Um outro foi colocado bem aqui, que você colocou, que é a similaridade do Rotary com o casamento. E é mesmo, é muito similar. E o que funciona no casamento e funciona no Rotary? Objetivos comuns, tolerância, parceria, trabalho em equipe, confiança mútua e planejamento. Não planeja, vai ter tantos filhos que não vai conseguir cuidar. Eu tive 5, mas paramos por ali, porque não dava mais. Em compensação, tenho 9 netos, que é uma beleza, né? E eles que cuidam deles, porque eles vão lá para casa, se divertem, a gente diverte com eles e tal, depois cada um leva para sua casa e vai cuidar. A imagem do Rotary, o que é a imagem do Rotary? Foi falado. Sim, realmente, a imagem do Rotary é a transmissão por cada um de nós
E vocês vão ser olhados nos seus clubes de forma diferente. Vocês vão ver. Vocês foram fazer ILR, não precisa ficar divulgando para o clube que fizeram ILR, não. Vocês já vão ser olhados de forma diferente. E a forma como vocês agirem no clube é que vai ser a grande demonstração do que o ILR fez na experiência de vocês. É o que vocês vão fazer no clube quando vocês voltarem. Eu vou encerrar com uma historinha que eu gosto de contar sempre, que a gente fala com o pessoal que está se formando assim no ILR. Era de um mestre construtor que estava se aposentando. E aí ele falou: puxa, o que será que vai acontecer? Será que vão me dar uma caneta de ouro porque eu me aposentei? O que vai acontecer? Eu vou ganhar um prêmio em dinheiro, né? Aí ele foi chamado na sala do diretor. Falou: puxa, é agora. Chegou lá na sala do diretor, ele falou: olha aqui, você colaborou tanto com a gente e está se aposentando, então tenho aqui mais esse projeto que eu queria que você construísse essa casa. Cara, mas eu trabalhei a vida inteira para essa empresa, o cara ainda, na hora de me aposentar, me dá mais serviço. Ficou louco da vida, ficou bem bravo. E falou: agora eles vão ver como é que é. Ele começou a construir a casa, procurou os piores materiais, a pior equipe, as paredes todas tortas, as telhas quebradas, e terminou a obra. E foi lá para o chefe e falou: ó, terminei a obra. Aí o chefe falou: bom, essa casa é para você. Como prêmio do seu trabalho na empresa. Então, o que eu peço para vocês: vão e construam as suas casas. Eu não sei falar sem função. Joaquim, por favor. Eu rio e choro, não tenho vergonha. Eu sou conhecido como governador chorão, não tem problema. Pessoal, nós vamos fazer então a entrega dos certificados e do distintivo.